Aleluia, Jesus. Chamado a batismo, Elias Barros. Capítulo 4. Apropriação. Agradar a Deus requer de nós dedicação. Luciano Subirá. Agora perceba que tudo o que falamos até este momento, você só consegue receber se crer. Isso acontece quando temos ciência e convicção de que realmente funciona. É verdadeiro e real. No entanto, não existe um parâmetro para medir essa fé. Um comportamento específico para viver e acreditar ou depositando tanta certeza. Isso quer dizer que você não pode se basear pela fé de outra pessoa, nem pelo comportamento dela. Porque isso é individual. E talvez, se você tiver as mesmas atitudes de fé de outra pessoa, pode não ter os mesmos resultados que ela. Muitas vezes temos a certeza, principalmente em Deus, de que algo específico vai acontecer. Uma cura, por exemplo. Contudo, somos sabotados por um sentimento de não merecimento, ou que somos sujos e contaminados. Chegamos até a pensar que a vontade de Deus que seus filhos padeçam e permaneçam no estado que estão. Até mesmo acreditamos que não podemos viver o que acreditamos ou que a promessa dele não é para nós. Pensamos assim. Acabamos colocando Deus em uma posição como se ele fosse um pai louco que tem prazer em ver seus filhos sofrendo. Assim como um pai terreno não deseja mal a seu filho, Deus também não deseja o sofrimento dos seus. O que acontece é que toda ação produz uma reação, igual ou equivalente àquela praticada. Sendo assim, Deus, diante da sua justiça e amor, não pode impedir o fruto da colheita. Se pudesse perguntar se você acha que é vontade de Deus que você adoeça, sofra com câncer, pobreza, vício, pecado, você diria que isso é correto? Claro que isso não é correto, pois a vontade de Deus é curar, salvar, é que seus filhos vivam bem, sejam livres das correntes que os aprisionam na lei do pecado. Pois se não fosse assim, o sacrifício de Jesus para levar todas as dores e pecados teria sido em vão. Jesus veio para nos dar vida e uma vida em abundância nele mesmo. Ele nos deu o Espírito Santo, ao qual habita em nós, e nos transformou para a glória de Deus, para que nós nos apresentássemos a Ele, hoje, de uma forma viva, santa e agradável. E pelas suas próprias promessas pudéssemos viver sua natureza divina. Então, por que não conseguimos viver essa plenitude de vida? Porque não cremos, ou porque não agimos conforme aquilo que dizemos crer. Não nos apropriamos daquilo que já é nosso pela fé. Na maior parte das vezes, preferimos agir por aquilo que vemos e por nossos sentimentos naturais. Deixamos de crer que podemos viver nessa vida a manifestação da promessa de Deus. É mais fácil pensar que seremos plenos apenas na glória
quando formos remidos. No entanto, isso é para ser vivido hoje, enquanto ainda estamos aqui. Para que você se aproprie dessa verdade, primeiramente precisa conhecê-la. E para isso é necessário se entregar e buscar a Deus e a sua palavra. Isso exige esforço, renúncia e morte, porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Jesus disse isso. Mateus 16, verso 25. Agora, quero convidá-lo a mergulhar em um versículo para que, assim, possamos chegar a um consenso no entendimento de desenvolver a fé, aplicar em sua vida e se apropriar da promessa e vivê-la plenamente. É assim que o nome do Senhor seja glorificado, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Lembre-se de que cada uma dessas promessas são para você. Lembre-se que cada uma dessas promessas são para você. E a única chave para acessá-la é por meio dessa fé que estamos trabalhando aqui. É como uma propriedade que você compra. No entanto, só pode entrar quando o antigo dono lhe dá as chaves e a escritura. Jesus já assinou a escritura em seu nome com o próprio sangue, e a sua fé é a chave de acesso para gozar daquilo que já é seu. Um destino aos que creem. A Bíblia está repleta de promessa para as nossas vidas. E vamos começar estudando o capítulo 8 de Romanos para entender algumas delas. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8, verso 1. Deus tem um compromisso firmado em sua palavra de agir em favor de todos que amam, todos que o amam, e se entregaram a viver um propósito pré-definido que manifesta o propósito do próprio Deus. O que devemos entender qual seria esse propósito? E essa resposta pode ser analisada na própria continuidade do texto. Vejamos. Pois aquele que Deus antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Romanos, capítulo 8, verso 29. A palavra do Senhor nos ensina que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, antes de tudo. Ele já tinha desejado, sonhado conosco e com o objetivo de adoração, de comunhão, de aproximação. E assim nos fez para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ele já nos fez. Está no estado presente, no hoje. Somos justificados do pecado nele, glorificados nele, santos e irrepreensíveis nele, para ele, e foi ele mesmo quem fez. E em seu amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filho por intermédio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Efésios capítulo 1, verso 5.
Observe que todos os textos mencionados acima mostram que Deus já nos predestinou para um propósito. Contudo, mesmo sendo da vontade dele, nos predestinou, nós precisamos caminhar para a nossa própria vontade, por nossa própria vontade. Deus nos predestinou para um propósito. Contudo, sendo vontade dele, nós precisamos caminhar por nossa própria vontade. Como pai, eu tenho objetivos que imagino para o meu filho. Se ele seguir as minhas orientações, poderá vivê-los. No entanto, ele poderá não experimentar nada do que planejei, se essa for a sua escolha. Esse destino desejado por Deus de sermos santos, irrepreensíveis e glorificados diante dele e para ele depende de crer, se identificar, se apropriar disso, lembrando que é tudo por ele e nele podemos viver e experimentar a vida que já está desejada para nós. Apresentamo-nos a ele de maneira santa e irrepreensível porque nele temos redenção e perdão dos pecados, para cumprimento de um propósito já estabelecido em Cristo. Se você desejar, leia Efésios capítulo 1, verso 4 ao 14, para confirmação do que eu acabei de escrever. Jesus morreu por todos nós. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil alguém que se dispõe a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez, alguém tenha a coragem de se dispor à sua vida. Porém, Deus comprova o seu amor para conosco. Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Romanos capítulo 5, versos 6 a 8. Deus, em sua soberania, manifestou a justiça por meio da nossa fé em Jesus Cristo. E isso para toda e qualquer pessoa que crê. Ele não fez nenhuma distinção por raça, cor, nacionalidade. Não existem os privilegiados e separados, os mais importantes. Isso porque todos nós somos pecadores e fomos separados da glória de Deus. Por esta razão, ele não faz distinção entre pessoas, porque todos precisam ser reconciliados com ele. Percebendo que o homem é incapaz de se reconciliar com Deus sozinho, o próprio Deus ofereceu a Jesus como sacrifício para a propiciação do homem, ou seja, como cobertura, proteção e graça. É por meio da fé que todo pecador alcança a misericórdia e salvação em Cristo, e dessa mesma forma é justificado nele também. Da mesma maneira, é por meio da fé que somos alcançados pelo Espírito Santo, e todos podemos ser chamados e reconhecidos como filhos de Deus. E por meio do seu sacrifício de Cristo, fomos salvos da ira de Deus. Não há judeu e nem grego, nem escravo nem livre, homem e mulher, pois todos somos um em Cristo Jesus. E se somos de Cristo, somos descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Gálatas capítulo 3, verso 28 a 29. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. 1 João 2:2.
a bênção da completa reconciliação. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Romanos 5,12. A essência de todo homem é o pecado. Assim, isso está em nosso ser. Nascemos pecadores. E mesmo ainda em nossa inocência, cometemos delitos, pois somos governados pela lei do pecado. Observe uma criança. Mesmo que seus pais não a ensinem a mentir, é isso que ela faz quando precisa escapar de alguma correção. Isso porque o pecado está instalado em sua essência. No entanto, por maior que tenha sido a transgressão do homem, não pode ser comparada ao tamanho da graça e misericórdia de Deus. Nós sabemos que, por causa da desobediência de um único homem, Adão, muitas pessoas morreram. Contudo, por causa da graça de Deus, muitos mais recebem a vida e serão reconectadas à fonte divina. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 5, no verso 15 a 18. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois, se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para as multidões. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Porquanto, o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de uma transgressão, de muitas transgressões, e trouxe a justificação. Pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou, por meio deste, muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça, do dom da justiça, reinará em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim, igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Entenda, se você crê nisso, deposita sua vida nessa crença e age como isso sendo verdadeiro para você. Não pode mais declarar que o pecado chama, que a carne é fraca, ou que não consegue se libertar de alguma coisa, ou que é impossível viver em santidade. Agora reinamos em vida através de Cristo. Ele nos resgatou e nos remiu pela fé, nos tornando nova criação, aptas para viver a plenitude da reconciliação em vida. Porque para isso Ele nos justificou. Chamado ao batismo. Elias Barros.